Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos resolver a questão de número 33 do Exame de Suficiência 2016.1 e a questão diz assim: de acordo com o Código Tributário Nacional, quanto a obrigações, fato gerador, sujeito ativo e passivo, julga as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas e em seguida assinale a opção correta. Primeiro, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para a sua ocorrência. 2. Sujeito ativo é a pessoa a quem cabe realizar o pagamento do montante do débito, mesmo se a obrigação for principal ou acessória. 3. A obrigação tributária principal corresponde a sujeitar-se à atividade de fiscalização exercida pelo ente tributante. 4. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. A sequência correta é: alternativa A, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. B, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. C, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Ou D, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Bom, para responder essa questão, nós precisamos de alguns conceitos importantes de direito tributário. O primeiro deles é o de fato gerador. O fato gerador é a situação definida em lei necessária e suficiente para que ocorra a cobrança do tributo. Por exemplo, o ICMS. O ICMS ele vai incidir em operações de circulação de mercadorias e de serviços. Se ocorre a circulação de mercadorias e serviços, e isso está definido em lei que quando ocorrer uma situação como esta, o ente pode cobrar tributo, então o fato gerador é a circulação de mercadorias. O que é isso? É quando ocorre a circulação de mercadorias, pode ser cobrado o ICMS. Outro exemplo, o ISS. Qual é o fato gerador do ISS? O ISS ele vai ser cobrado quando houver prestação de serviço. Então, quando houver a prestação do serviço, ocorre o fato gerador, que é a situação necessária para a cobrança do tributo. O IPTU, qual é o fato gerador do IPTU? É você possuir um bem imóvel em uma região urbana. A partir do momento que você passa a possuir um bem imóvel em região urbana, ocorre o fato gerador e você receberá aí na sua casa uma correspondência com um boleto para pagar do IPTU, certo? Então, o fato gerador é a situação que ocorre e é necessária e suficiente para que o ente venha cobrar o tributo. Mas essa situação precisa estar definida em lei. O outro conceito é o conceito de obrigação tributária. Só pode se dividir em principal e acessória. A obrigação principal é a obrigação que você tem de pagar o tributo, né? De ir se dirigir lá ao banco e efetuar o pagamento do imposto. Já a obrigação acessória são outras atividades que a empresa tem que fazer relacionadas a esse tributo que ela está pagando. Por exemplo, escriturar, né, os livros fiscais. O ICMS, você vai cumprir com a sua obrigação principal quando você emite o boleto e paga o valor do ICMS que a sua empresa apurou naquele mês. Mas a obrigação acessória ocorre quando, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, as empresas precisam elaborar mês a mês um sistema CEF, né? Elas precisam colocar lá suas notas fiscais de entrada, de saída de mercadorias. O CEF aqui, que é o Sistema de Escrituração Fiscal. Então, as empresas, além de pagar o imposto, né, à Secretaria da Fazenda, precisam também fazer a escrituração no CEF. Então, a obrigação principal é o pagamento do tributo. E a acessória, são outras obrigações que a empresa tem relacionadas a esse tributo que está sendo pago. E que vão servir também para que o ente venha a fiscalizar, porque através, por exemplo, do que eles recebem, do que a Secretaria da Fazenda recebe, por exemplo, do CEF das empresas, ela vai poder verificar as notas de entrada, de saída e fiscalizar se o tributo foi apurado corretamente.
E o outro conceito é o de sujeito da obrigação tributária. Nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é o ente, né? O governo que pode cobrar o tributo. E o sujeito passivo somos nós, as pessoas que temos que pagar o tributo. Então, o sujeito ativo é aquele que tem a capacidade de cobrar. E o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o imposto, certo? Então agora podemos vir aqui para essas questões. Primeiro, ele diz que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para a sua ocorrência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, de acordo com o que nós discutimos até agora. Sujeito ativo é a pessoa a quem cabe realizar o pagamento do montante do débito, mesmo se a obrigação for principal ou acessória. Não, sujeito ativo não é a pessoa que vai pagar o débito, né, o tributo. É o ente que vai cobrar o tributo. Então, o 2 está falso. A obrigação principal corresponde a sujeitar-se à atividade de fiscalização exercida pelo ente tributante. Não. A obrigação principal é o quê? É o pagamento do tributo. A obrigação acessória, ela é o quê? É essa questão da fiscalização através da escrituração dos livros. Então, a questão 3 também está falsa. E a quarta, que diz: o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Essa questão está verdadeira. Uma observação é que quando ele diz que o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando ele tem relação pessoal e direta, porque pode haver também a questão do responsável, né, que também é sujeito passivo, mas ele não tem relação direta com aquela situação do fato gerador, mas ele vai fazer a mediação entre o que tem a relação direta e o ente. Por exemplo, as empresas com o INSS dos seus funcionários, né? Quem vai pagar, quem é o responsável pelo pagamento é a empresa, desconta da folha de pagamento do seu funcionário, mas ela que repassa para o governo, mas não é ela que tem a relação direta com aquele imposto, é o funcionário, mas ela faz a mediação entre os dois, então é como se fosse o responsável, certo? Então a alternativa correta é a alternativa C, né, que traz verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Tudo certo então, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal, fique por dentro das novidades e eu vejo vocês no próximo vídeo.